Gente, nós estamos falando de sabedoria. E para falar de sabedoria, a gente tem que ter sabedoria. Amém, 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 amém. Né? Por quê? Porque sabedoria é alguma coisa muito prática. Sabedoria não é uma ideia. Sabedoria não é uma filosofia. Sabedoria é uma coisa muito prática. Né? Quando você consegue enxergar através dos olhos de Deus, né? E as coisas começam a ter outras preferências, outras prioridades. Ontem eu falei uma coisa para uma pessoa e eu disse assim para ela: você não é obrigado a fazer nada. Você não é obrigado a fazer nada. A nossa fé não é você tem que. Tudo começa com o seu interior. Tudo começa aqui dentro de você. As coisas que você faz é por amor. As coisas que você faz é porque alguém tocou na sua vida e te transformou. Não é? Então, quando você vê que o fato de você se aproximar de Deus faz com que a sua vida seja melhor, faz com que a sua vida seja... Você cumpre o propósito de Deus. O homem nasceu com vazio, esse vazio tem a forma de Deus. Só Deus preenche esse vazio. Ponto final. Por quê? Porque a sabedoria nos leva a fazer escolhas. E as escolhas de Deus. Eu falei aqui uma definição de bênção e de maldição, que está em Romanos. Fala assim, que Deus permitiu que o homem fizesse o que ele quer fazer. Isso é maldição. Maldição é quando Deus dá a você o direito de fazer o que você quiser fazer. Com o seu tempo, com a sua mente, com a sua voz, com a sua boca, com o seu corpo, com a sua saúde. Você decide o que você vai fazer. Isso é maldição. Deus falou assim, ó, você quer estragar a sua vida? Perfeito, a sua vida é sua. Você quer se drogar? Ótimo, legal, a vida é sua. Isso é maldição. O que é bênção? Quando eu decido não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me criou. Isso é bênção. Entendeu a diferença? Hoje o mundo está brigando para fazer o que eu quero. É o meu corpo, minhas regras. Olha, estamos indo de mal a pior. Mas isso Deus permitiu. A Bíblia diz que Deus permitiu. Tá, olha só, você tem livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Você tem livre-arbítrio para ter sabedoria ou não. Você tem livre-arbítrio para fazer escolhas ou não. Boas escolhas ou não. Né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre sabedoria. Mas eu quero ser muito prático. Por quê? Porque a Bíblia diz, está em Zacarias. Acha aí para mim Zacarias, ô colega. Zacarias, verso de número 4. Eu ia falar isso no final, mas vou falar na frente. Zacarias, capítulo 4, verso de número 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo... Você não tem uma outra tradução, não? Eu quero pedir. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal. Também não está legal, não. Pô, quem despreza o dia dos pequenos começos? Pronto. A Bíblia está dizendo o seguinte, olha, para Zorobabel fazer o que Zorobabel fez, é porque ele não desprezou os pequenos começos. Isso é uma coisa tão simples, tão simples, tão simples, mas tão difícil de viver. Por quê? Porque nós estamos vivendo processos na nossa vida. Processos. Deus é um Deus de processos. Eu costumo dizer que Deus já fez milagres na minha vida assim, ó. Pau. Mas Deus já fez milagres na minha vida de processos. Todo dia um tijolinho, todo dia um tijolinho, todo dia um tijolinho. E lá na frente.
Nós, seres humanos, somos ansiosos por ver as coisas prontas, resolvidas, mas não resolve. E aí nós botamos tudo a perder, porque nós não sabemos esperar processos. Nós desprezamos, na verdade, nós desprezamos o dia dos pequenos começos. Isso tem muito a ver, porque nós estamos sempre olhando o outro, sempre olhando o gramado do vizinho, sempre olhando a vida do outro, e achamos que a vida do outro está ótima, está maravilhosa, a nossa não está, e a nossa não está, e a nossa não está, e aí eu desisto do que eu estou fazendo, vou começar a fazer outra coisa, e essa outra coisa eu também não leva ao fim, começo, mas não termino, e assim vai por diante. Por quê? Porque nós desprezamos o dia dos pequenos começos. Tudo na Bíblia começou pequeno. Deus não é Deus de grandes transformações. Acho que Deus gastou o que tinha que gastar na criação do mundo. Depois foi tudo processos. Um anjo chega para Maria, uma menina de 16 anos que morava numa cidade pequenininha, e essa cidade era uma cidade que tinha, segundo os historiadores, cerca de 1.000 habitantes nas redondezas, de tão pequena que era a cidade. O anjo chega para ela e fala assim: o Salvador vai nascer, e você vai dar luz ao Salvador. Mas como? Mas como? Eu nem sou casado. Ele falou: não importa, o Espírito Santo te conceberá. Começa ali, então, uma coisa tão pequena, tão natural, tão normal. Tão natural, tão normal, tão natural, tão normal. O que vai? Ela vai ficar grávida, vai ter uma criança, e vai nascer uma criança que, como tantas outras que nascem. E, no entanto, nasceu Jesus, e Jesus começa, então, o seu ministério devagarzinho, né? Ele cumpre o seu momento como filho daquela família, ele era obediente, ele era submisso aos pais, aí agora começa o seu ministério num casamento. Então, tudo começa pequeno. Deus não é Deus de grandes transformações. Deus é um Deus de pequenas transformações. Mas todo dia. Você vai olhar a vida de Pedro. Pedro era um pescador. Um dia está pescando, passou a noite toda pescando, não pescou nada. Aí vem aquela multidão assim seguindo Jesus, e Jesus querendo um lugar para poder falar com o povo, porque eu estava na praia. Ele falou assim: eu posso entrar no seu barco? Pode. Aí subiu no barco, e do barco falou, e Jesus falando, e Pedro lavando rede. Aí Jesus olha para Pedro, e Pedro estava impactado com aquela palavra, impactado com aquele homem, impactado com aquilo. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, lança tuas redes. Vocês sabem que em Israel as manhãs são muito quentes, as noites são muito frias. E como a noite, a hora de pescar é à noite, não é durante o dia. Durante o dia um peixe foge, some, a temperatura das águas, né? Então eles só pescam à noite. Mas olha, Senhor, eu vou pescar debaixo da tua palavra, mas passei a noite pescando e não peguei nada. Debaixo da tua palavra eu vou lançar as redes. É assim, alguma coisa assim que improvável. E a rede veio cheia de peixe. E aí Pedro larga a rede e segue Jesus. Um homem iletrado. Se você pegar o livro de Pedro, as epístolas de Pedro, e você estudar as epístolas, você vai ver que é um grego básico, erros gramaticais. Ele era uma pessoa muito humilde. E aí Pedro faz aquela revolução. Pedro, em Atos dos Apóstolos, prega para milhares de pessoas. Mas Pedro era um cara improvável. Pedro era um cara turrão. Pedro era um cara problemático. Entendeu? Pedro andava armado. Pedro não andava com a espada aqui. Pedro era zelote. Zelote era uma classe dos judeus que acreditavam que para expulsar Roma tinha que ser na base da guerrilha, na base da guerra, na base da espada. Tanto que quando foram pegar Jesus, ele arrancou a orelha do rapaz lá. E errou, né? Ele mirou na cabeça, acertou na orelha. Mas aí você vê depois a epístola de Pedro. Caramba!
Aí você vê ele em Atos dos Apóstolos. Caramba! A igreja, Deus faz milagres através de processos. Processos. Nós estamos vendo que tanta coisa acontece na Bíblia, né? O próprio Jesus, né? Quando falaram assim, vem cá, Jesus nasceu em Belém, mas foi para Nazaré. Pode vir coisa boa de Nazaré? Jesus já entrou assim, sem muita fama legal. Jesus o Nazareno, mas pode vir coisa boa de Nazaré? Pode. E, no entanto, Jesus entra em Jerusalém em cima de um burrinho. E o povo gritando, Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Jesus, olha só, Jesus entrou... Isso aqui é começo, né? Pequeno começo. Você entrou como? Em cima de um burrinho. Como é que foi sua entrada triunfal em Jerusalém? Em cima de um burrinho. Quer dizer, um pequeno começo. Nós precisamos de sabedoria para olhar que na nossa vida existem pequenos começos. E que nós não podemos abrir mão desses começos. Nós temos que valorizar esses começos, brigar por esses começos, valorizar esses começos, ter fé nesses começos. Essa igreja aqui começou na sala de jantar do Bispo Wellington, no prédio dele. Né? Começou lá, a sala ficou cheia, nós fomos para o salão de festa. O salão de festa é uma confusão, não podia, se não podia. A gente ia para lá e não sabia se podia, se não podia. A sorte nossa é que os guardas, os vigias do Atlântico Sul, eram tudo crente. Não, pode. Mas aí, pode, não pode. Aí trava. Foi um pequeno começo ali. E começamos a reunião com o rapaz que ele sabia, eu acho que ele sabia tocar uma música. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Todo culto, toda reunião nossa começava, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Aí disseram que ele sabia tocar uma segunda, eu acho que não. Mas ele saía, brum, lá, e o povo cantando, e assim... Até que um dia apareceu um rapaz que morava em Niterói e falou, não, pode deixar que eu toco. Aí trouxe um teclado, trouxe uma guitarra e tocou lá um violão. Pequeno começo. Tudo é. Você precisa valorizar o pequeno começo, mas precisa valorizar, acreditar, crer. Né? Um pequeno começo. Porque esse pequeno começo, Deus vai trazer unção sobre ele, óleo sobre ele, e aquilo vai crescer segundo a sabedoria de Deus, não segundo a sua sabedoria. Porque muitas vezes nós temos tanta expectativa, e essa expectativa morre logo ali. A primeira frustração, primeiro problema, primeiro não, primeiro fracasso, primeiro tropeçada, não é isso que eu quero, acabou. Você precisa valorizar. Aprender a valorizar o primeiro começo. Já tem mulher, esposas presentes, catucando o marido. Viu? Te falei. Atenção. Por que o judeu não aceitou Jesus? Vem cá, pergunta. O judeu sabia da existência de Jesus daquela época? Sim. O judeu sabia dos milagres que Jesus fazia? Sim. Vários, milhares deles presenciaram os milagres que Jesus fazia? Sim. Por que Jesus não foi considerado Messias? E ele falava mais de Deus do que dele, falava mais do Pai do que dele. Por quê? Porque o judeu achava que quem viria teria que ser maior do que Roma. Então a expectativa era que chegasse alguém maior do que Roma, que fosse fazer alguma coisa para expulsar Roma. Então Jesus não. Quem é Jesus? É o filho do carpinteiro. Quem é Jesus? É aquele que anda com seus discípulos. Ele anda para lá e para cá, ele entra, tem gente que cuida dele, ele é Não, ele não é maior do que Roma. Então, não coube no meu quadrinho, ele estava fora do meu quadrinho, então não é o Messias. Perderam o Messias. Por quê? Porque não entenderam a sabedoria dos pequenos começos.
Se você quer uma floresta, plante uma semente. Aquela semente vira uma mudinha, a mudinha cresce, vira um arbusto, sei lá, depois vira uma árvore, depois cresce a árvore, floresce, frutifica, dá frutos, e aí dentro desses frutos tem mais sementes que caem, que voam, que são espalhadas, e aí você vai ter uma floresta. Mas a floresta está dentro da semente. Quando você vê uma semente, diga, eu vejo uma floresta. Quando eu vejo uma célula, eu vejo uma igreja. Quando eu vejo alguém se convertendo, eu vejo uma multidão atrás dessa pessoa se convertendo. Por quê? Porque eles dizem, eu vou ser instrumento nas mãos de Deus para essa família, etc, etc. Então, a perspectiva, quando você vê já contei aqui, né? Bispo Rodovalho, eu adoro contar histórias do Bispo Rodovalho, né? Chego em Brasília, muitos anos atrás, está lá um Bispo Rodovalho gravando uns programas de televisão para a Rede Manchete naquela época. Tem bons anos, hein, gente? E tem bons anos, tem. E o Robson usava uma câmera velha pra caramba, velha. As televisões já não usavam mais aquela. O Cleiton, que está aqui, ele sabe tudo. Ele já não usava mais aquela tecnologia. Para arranjar fita para fazer a gravação, tinha que ir lá dos Estados Unidos comprar, porque ninguém tinha mais para vender. Mas era a câmera que ele tinha. E eu um dia cheguei lá, fiquei assistindo ele. O cameraman dele chamava-se, o apelido dele era Zé Cachaça, porque ele vivia bêbado. Mas era o cara que o Robson dava conta de pagar, porque não tinha dinheiro. Então o Zé, o cara, fica quieto, rapaz, não sei o quê. Ele que preparava as coisas, tinha que fazer várias vezes, porque o cara errava muito. Eu falei assim, Robson, que sacrifício é esse, cara? Para com isso. Não, é assim que eu vou começar. Nossa rede de televisão começa assim. Aí foi indo, pegou um horário na Manchete maior, depois foi para Bandeirantes, pegou um horário maior. Depois, nós hoje temos televisões no Brasil inteiro. Estamos em vários canais digitais, várias operadoras. Nós estamos, mas começou pequeno. Um dia, eu já contei isso aqui, fui convidado para pregar numa cidade, aí cheguei do aeroporto, corri para o hotel, tomar um banho, trocar de roupa, liguei a televisão. Quando eu liguei a televisão, apareceu o Robson. Falei, o que é isso? Quem diria? Aquela câmera de televisão que naquela época já fazia parte do museu. Né? E, no entanto, ali começou um pequeno começo. Uma coisa que eu preciso entender é que está escrito em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Aqui começa a nossa briga. Versículo 16, diz assim, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odre velho, do contrário, rompe-se o odre, derrama-se o vinho e o odre se perde. Mas põe vinho novo em odre novo, e ambos se conservam. Tem muita gente que quer o novo de Deus sem se liberar do velho. Você tem que abrir mão do velho. O velho não pode estar mais na tua vida. Porque você nunca começa. Por quê? Porque você está brigando com o velho. O velho, você tem que abrir mão do velho. Velha maneira de pensar, velha maneira de reagir, velha maneira de ver as coisas, a velha maneira de ver as coisas. A velha maneira de você falar, a velha maneira de você reagir, a velha maneira. Isso você tem que largar a mão. Porque, deixa eu te falar, está aqui o odre velho. Se eu botar vinho novo, o odre vai rachar. Gente, eu já vi o odre rachar. Ele é uma rachadurinha pequenininha, mas tão pequenininha, às vezes até imperceptível. Mas se você botar algum líquido dentro, ele vai pingando, você vai perder tudo. Então, para eu botar vinho novo, eu tenho que ter odre novo. Odre novo são vidas transformadas.
Muitas vezes você quer um novo casamento, mas se você não se transformar, Senhor, me dá um novo, transforma meu marido, transforma minha esposa, querido, você que tem que se transformar primeiro. Deus não vai restaurar seu casamento se você não for restaurado primeiro. Se a sua velha maneira de pensar, se você não lançar fora. Por isso que é importante a palavra de Deus que renova, a palavra de Deus libera, a palavra de Deus limpa, a palavra de Deus te dá novas direções, novos trends, novas maneiras de pensar, de agir. Se eu estou falando em novos começos, eu preciso ter um novo começo aqui dentro. Eu não posso ter um novo começo com odre velho. Eu preciso ser um odre novo para ter o vinho novo para alcançar o que eu quero alcançar. Eu posso continuar? Vocês estão assim muito tristes, eu estou sentindo que vocês estão um pouco abatidos, você aí não fala nada em casa. O que é isso? Hã? Pode ir? Então, se eu quero alguma coisa nova, eu preciso começar em mim. É interessante isso, Deus quer cuidar de você primeiro. Você às vezes vê um troço lá na frente, um negócio lá na frente, eu quero alcançar. Aí você põe no livro dos sonhos. Mas, cara, o milagre aconteceu aqui, a sua capacidade de ouvir, de obedecer, de buscar, de ter fome, de ter sede, mudou, está aqui dentro. Eu gosto de falar, mas de provar. Eu mato a cobra e mostro o pau. Gideão. Deus queria uma revolução. O povo de Israel estava sendo oprimido pelos povos em volta. Os povos em volta avançavam sobre Israel na época da colheita. Quando o Israel estava colhendo, como Israel era um reino dividido, Israel era fácil. Eles entravam em bandos, como se fossem gafanhotos, e roubavam toda a comida, tudo. Israel botou no saco, ensacou a comida, eles apareciam para roubar. É sempre assim. Você trabalha, você colhe. Quando você colhe, o inimigo chega para tirar de você. Você tem que ter sabedoria. Gideão estava malhando trigo no lagar. Malhando trigo no lagar. Lagar era lugar de vinho. Lagar era lugar de pisar uva. Era lugar escuro. Lugar escondido. Não era lugar de malhar trigo. Malhar trigo, você malha no campo. Você estende uma lona, joga o trigo, malha ali, cai os grãos, né? E ali você limpa, ensaca. Mas ele estava fazendo um lagar, por quê? Porque ele estava com medo. Gideão estava com medo. Estava apavorado. Por quê? Porque ele queria pegar aquele trigo que ele juntou e ele, tenho certeza que ele ia fazer um buraco, enterrar o trigo, esconder o trigo, porque a Bíblia diz que o povo de Israel estava morando em cavernas. Por quê? Para se esconder dos midianitas e outros povos. Aí aparece o anjo. Aparece o anjo e fala assim: homem valente. Gideão falou: o quê? Eu, homem valente? Homem valente. Vai nessa tua força, homem valente. Como eu, homem valente? Quem sou eu? Olha só, Deus não olha passado, Deus olha futuro. Mas olha só, preste atenção. Deus não pegou Gideão e falou assim: Gideão, vem cá. Está vendo esse povo aí? Tu vai ser o general desse povo. Vamos embora, vai lá. Ele não fez isso. A primeira coisa que ele fez foi curar Gideão. O homem aqui dentro. Ele se sentia covarde, ele era um covarde. Se sentia assim. Aí Deus começou a transformar o coração dele. Transformar. A Bíblia fala que em momento nenhum, Juízes capítulo 6, a Bíblia fala que em momento nenhum, Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu. E Gideão reclamando: não mas nós estamos aqui porque você, Senhor, nos abandonou. Tá bom, vai na tua força. Nós estamos aqui porque o Senhor fez grandes milagres no passado. Meus pais falaram que vocês fizeram isso, mas você não faz nada. Então tá bom, vai na tua força.
Deus não sabe, Deus não tem como fazer as coisas, sabe? Ele sabe, mas Deus não tem como fazer as coisas se não sabe por você, através de você. Obrigado, Antônio. Você sentiu que eu precisava de um estímulo, né? Porque é o seguinte, Deus não vai fazer nada a não ser através de você. Entendeu? No meu tempo, quando eu me converti, eu reagia melhor do que vocês, entendeu? Eu subia, aleluia, amém, vai ser comigo aqui, alça comigo. Vocês ficam assim, estou pronto. Vocês ficam assim, caramba, através de mim, hein, vai fazer milagres. Gente, Deus não vai fazer nada que não seja através de você. Deus precisa de Gideão. Tem Gideão aqui? Tem Gideão aqui? Tem Gideão aí? Então fala assim, estou pronto. Aí ele começa a trabalhar a vida. E toda vez que ele fala assim, peraí, Senhor, olha só o que Gideão fala, o que Gideão fala? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu, o menor da casa do meu pai. Falei assim, o senhor quer que eu faça alguma coisa? Eu sou filho da menor família de Manassés. Da menor família. E da família do meu pai eu sou o menor. Eu sou a pulga do cachorro morto. Não olha para mim, não. Não tem... Deus falou para o meu amigo, se agora achei mercê diante dos teus olhos, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. Aí Gideão ficou valente, falou assim, me dá um sinal. Me dá um sinal. Aí, deu um sinal. Tá bom. Me dá outro sinal. Aí, Deus tem que ter paciência com esse povo, né? Vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. Quem aqui já recebeu um sinal de Deus sobre a sua vida? Quase todo mundo levantou o braço. Quase todo mundo. Um sinal sobre a tua vida. Alguém que você já foi instrumento de Deus na vida dela. Já foi instrumento. Já foi instrumento. Como é bom a gente encontrar pessoas. Sempre encontra-se alguém que fala, poxa, aquela palavra que o Senhor deu, mudou minha vida, aquela palavra. Isso é Deus falando assim, olha, estou contigo, levanta. Então nós começamos aqui uma transformação. A transformação começa por mim, por meu interior. Gideão vai fazer grandes coisas lá na frente. Mas começa aqui dentro primeiro. Aí Gideão corre para fazer uma oferta para o anjo, né? E foi lá, matou um cabrito, fez bolo e tal. E aí o anjo consome toda aquela oferta e diz assim, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar, ele chamou o Senhor é paz, aquele altar, até o dia de hoje. Aí Gideão ficou, caramba, Deus falou comigo, caramba, Deus falou comigo, caramba, Deus falou comigo, caramba, Deus falou comigo. Aí Deus falou assim, eu quero uma coisa sua, Gideão. O que você quer? Eu quero o touro que vocês adoram. Um touro antigo, chifrudão, que era adorado pelo povo. Naquela época, Israel era Israel de Abraão, Isaac e Jacó, mas adorava ídolos. Igual hoje na nossa sociedade. Nossa sociedade, vamos dizer assim, é cristã, né? Mas tem ídolos, pessoas, recursos, poder, tem ídolos. As pessoas correm atrás de coisas, de poder, atrás de situações, né? Aí Deus falou assim para ele, eu quero aquele touro. Mas aquele touro é do meu pai é o sacerdote daqui. Aí ele falou, não, mas eu quero aquele touro. O que Deus está dizendo para nós? Deus está que você faça uma revolução dentro de você. Uma revolução. Que você abra a mão daquilo que é mais precioso para você, no seu interior. Sabe quando eu vejo que isso acontece na vida de uma pessoa? Quando a pessoa diz assim, eu não preciso ter razão.
eu posso abrir mão disso, do direito de ter razão. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, sabe como é que é? Eu sou assim, vou ser assim, desse jeito, o resto da vida. Mas quando a pessoa fala assim, eu preciso ser diferente. Eu descobri que eu preciso ser diferente. Eu preciso abrir mão de algumas coisas dentro de mim, que eu estou segurando até hoje, que eu estou amarrado até hoje, que eu não consigo abrir mão disso. Gente, tem uma ambulância aqui na porta, tá? Porque tem gente que já está passando mal. Pessoas em casa, por favor. Já tem gente aqui assim... Sabe por que Deus está pedindo hoje para você? Deus quer o touro. Aquele touro sagrado que está dentro de você, que você precisa abrir mão. Abrir mão do seu passado. Abrir mão da sua história. Porque tem muita gente que fala assim, eu sou assim porque minha vida, meu pai, minha mãe, porque não sei o quê, porque... Abre mão disso. Não é odre novo? Não é roupa nova? Abre mão. Deus falou assim, Gideão, para você fazer o que eu quero que você faça, você precisa ser odre novo mesmo. Porque lá no fundinho, você adora aquele bezerrão, aquele tourão, chifrudão. Né? Ele arranjou uma meia dúzia de capanga, foi lá, pegou o touro, matou o touro, e o que tinha lá dos altares, fez lenha, botou fogo, e meteu fogo, e acabou. Quem sabe hoje não é um dia de você abrir mão do seu passado. Né? E você mais direto, eu sinto, eu penso, eu acho. O mundo está nessa confusão que está, porque quem manda hoje é o eu sinto. Quem manda hoje eu acho. Quem manda hoje eu penso. Não existe o está escrito. O está escrito está esquecido. Está na hora de você matar esse bezerrão. Isso é sabedoria. Como é que eu vou andar para frente se o que está para trás me segura, me prende? São pesos que eu carrego, eu preciso me liberar disso. Vai lá, Gideão, vai lá, Gideão. Mata o touro. Sacrifica o touro. Aí, além de custar muito dinheiro, aquele touro era ato de adoração daquele povo, daquela tribo. Temos um touro, adoramos um touro. Sacrificou. E por incrível que pareça, seu pai apoiou o Gideão. Não. Foi meu filho que fez isso. Ninguém vai tocar no meu filho, não. Porque o pai sabia que o que ele estava fazendo estava certo. Aquele touro ali era a adoração a ídolos, que era frontalmente contrário ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não menospreze os pequenos começos. Quando Deus te entrega uma semente, Ele já viu o futuro. Né? Hoje você tem uma arma na sua mão, que é o teu celular, que tem todas as ferramentas para você começar uma célula, para você encontrar pessoas, para você falar com pessoas. É uma semente que Deus te deu. Aí, uma semente para transformação. Não tem nada melhor desse mundo, quando você deita a cabeça no travesseiro. Ontem nós tivemos um treinamento aqui, foi fantástico, foi gostoso, foi maravilhoso. Eu me lembro dos testemunhos que eu escutei, das coisas que eu escutei. Eu nem consigo dormir. Nem consigo. Eu vou pegar depois o telefone de vocês, vou ligar para vocês, quando eu estiver assim, ansioso, com taquicardia, eu ligar para vocês. Gente, vamos para a igreja, vamos para ter reunião. 1h da manhã. Amém? Estou pronto? Vou ligar para vocês. Gente, é agora, volta. Não acabou. Ainda tem mais, não acabou. Não tem nada melhor do que você ser instrumento nas mãos de Deus. Você ser ferramenta nas mãos de Deus. Eu gosto muito da história de... Hoje eu vou falar sobre Paulo. Eu recebi, o pastor Washington me chamou a atenção. Eu preciso... Paulo era um cara que ele era um gênio. Paulo sabia demais.
Paulo foi treinado. Paulo foi treinado por sacerdotes inteligentíssimos daquela época. Paulo, quando viu os cristãos crescendo, ele falou assim, isso aqui é uma ameaça para nós, vamos embora. Né? Ele apedrejou cristãos. Ele tinha cartas para invadir sinagogas, tirar os cristãos de lá, e aquela confusão toda. Até que um dia Deus encontra com Saulo. Saulo está no cavalo, andando para Damasco, caminho de Damasco. Jesus aparece e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Apareceu uma luz muito forte. Né? Ele ficou cego, né? Perdeu a visão e caiu do cavalo. Né? Eu espero que você caia do cavalo. Tá, por quê? Paulo enxergava, mas não enxergava. Paulo enxergava, mas não via a verdade. Eu quero que você enxergue a verdade. Não? E você está com o seu cavalo indo para Damasco. Quem te falou que Deus quer que você vá para Damasco? De repente, Deus quer que você vá para outro lugar. Cai do cavalo. Ele caiu do cavalo e passou a enxergar uma nova visão. Saulo, Saulo, por que me persegues? A vida dele mudou. Ele ficou cego um tempo. O discípulo de Jesus foi lá, tirou ele do lugar, começou a história de Paulo. Aí Paulo ficou lá, ninguém queria saber de Paulo. Por quê? Porque Paulo chegava entre os cristãos e falou, sai daqui, meu irmão, esse cara aí pedrejou Estevão, esse cara é um malucão. Não quero saber desse cara. Esse cara está aqui infiltrado, é um terrorista. Aí ele chegava perto do judeu, o judeu falou, não, eu soube que esse cara agora virou cristão, virou a casaca. Não quero esse cara não. Ele estava... Aí Paulo ficou escondido. Aí aparece um cara chamado Barnabé. Barnabé. A Bíblia fala em Atos assim, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé. Barnabé foi lá e estendeu a mão para Paulo. Puxa, Paulo, preciso de você. Preciso da sua sabedoria, preciso do seu conhecimento, preciso da sua palavra, da sua retórica, preciso de você. Aí começou. Imagina que você, na tua célula, você vai chamar uma pessoa que não quer saber nada do Evangelho, mas e ela vai encontrar com Deus, vai encontrar com o Evangelho, e vai ser um Paulo na vida. Vai ser um Paulo. Um cara que vai fazer uma revolução. Olha, tem um Paulo ali, ó, fazendo revolução, fazendo história também. Mudança, fazendo a história de mudança. Aí começa a história de Paulo, meu irmão. E Paulo, aí não é mais Barnabé e Paulo, é Paulo e Barnabé, porque Paulo se tornou mais importante do que Barnabé. Barnabé era o cara que vem cá. E Paulo pregava. Eu tenho uma historinha para contar para você, afinal de contas, eu não passo de um contador de histórias. Em Atos, capítulo 16, vamos lá. Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, verso de número 13. Diz assim: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu me perdoe. No sábado, verso 13. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então ele vai para a beira do rio, senta, e tinham as mulheres com uma pequena reunião de oração. Certa mulher chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedor de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aí você pergunta, pastor, por que você pegou esse texto? Peguei esse texto pelo seguinte, aqui começa a igreja de Filipenses, uma igreja que foi super importante naquela época.
Pequenos começos. Pequenos começos. Ele foi para a beira do rio, chegou na beira do rio, tinha um bando de mulheres, eles começaram a orar, ele orou, de repente Paulo fala, aquela mulher aceita a palavra de Paulo, Paulo batiza ela em sua casa, ela leva Paulo para a casa dela, e aí começa uma igreja, a igreja de Filipenses. Se você estudar a carta de Filipenses, você nunca você vai conseguir entender todas as coisas que estão no livro de Filipenses. Filipenses é considerado o livro da felicidade. A alegria de Paulo. Paulo escreveu para Filipenses na prisão. Mas a alegria que Paulo tinha, que aquela igreja era uma igreja que estava crescendo. Na igreja de Coríntios, Paulo entrou, na carta 1ª e 2ª, Paulo entrou metralhando todo mundo. Na carta de Filipenses, ele falou do amor dele, da alegria dele, de ver aquela igreja prosperar e crescer. E a sabedoria que está escondida naquele livro ali, meu irmão, é impressionante. A sabedoria que tem no livro de Filipenses. Aí você fala, pastor, por que você está falando isso? Pequenos começos. Pequenos começos. Pequenos começos. Não menospreze o dia dos pequenos começos. Afinal de contas, isso é sabedoria. Tudo começou pequeno. Tudo começou pequeno. E a transformação que veio, hoje nós olhamos para as cartas, hoje você vai, ano que vem nós vamos estar fazendo uma viagem a Israel, provavelmente a gente vai começar pela Grécia, vamos visitar algumas cidades, vamos visitar, por exemplo, onde estava a igreja de Filipenses, né? Aí você vê uma igreja que cresceu de uma reunião, de um momento, de um instante. Vamos ali na beira do rio? Vamos embora. E ali começou. Mas começou a igreja de Filipenses na beira do rio, com Lídia se convertendo, sim ou não? A igreja de Filipenses começou na beira do rio, com Lídia se convertendo, sim ou não? Pois se tinha que ser mais forte, gente. A igreja de Filipos começou na beira do rio, com a conversão de Lídia, sim ou não? Sim. Não. Não tem problema, eu prego tudo de novo. Hoje quem vai fazer o almoço não sou eu, minha esposa. Pode pregar tudo de novo, não tem problema. Começou quando? No caminho de Damasco, quando Deus tocou a vida de Paulo. A libertação de Israel começou quando? Quando o anjo encontrou Gideão e disse para ele, homem valente, vai na tua força. Tudo começa dentro de você. O milagre começa, a transformação começa, a manifestação do poder começa dentro de você. Não foi na beira do rio. Aquilo foi consequência de um Paulo transformado. Você quer transformar alguma situação? Você quer transformar alguma situação? Começa aqui dentro, primeiro. Isso é sabedoria. Deus abençoe. Vamos ficar em pé. Eu quero... Muita gente não aceita o cristianismo. Porque o cristianismo te leva para uma zona de confronto. Zona de confronto. Quando Paulo se converteu, Paulo arranjou briga com tanto judeu, com tanta coisa. Essa história aqui, Filipenses, Atos 16, Atos capítulo 16, o que acontece? Paulo depois começa a pregar em Filipos, aí vem aquela mulher, ele tira o espírito adivinhador, é preso, é levado preso, e vai por cárcere interior, ele é preso. A tua conversão, a tua decisão te leva para uma zona de confronto. Fica tranquilo, isso vai acontecer na sua vida. Vai acontecer com a sua família, vai acontecer com as pessoas que estão perto de você.
Mas o principal confronto não é esse, que Paulo foi preso, passou a noite cantando e louvando, terremoto, abriram as celas, todo mundo saiu, o carcereiro queria se matar, ele não se mate, aí começa o milagre. Os romanos chegam, ele fala assim, peraí, você sabia que eu estou todo chicoteado, todo cheio de marcas de chicote? Você sabia que eu sou um cidadão romano? Vocês não podem fazer isso comigo. Confusão. Mas esse não é o principal confronto. Talvez seja esse o menor confronto que tem. Porque o maior confronto que você tem é com você. Aí que entra a sabedoria. A sabedoria é você querer, você desejar de todo o teu coração uma mudança interior. Para você ser um odre novo. Para você ser uma roupa nova. Para você não deixar que o óleo do Espírito Santo vaze através da sua vida. Ou seja, quando você tem um odre novo, às vezes as bênçãos podem vir de gota a gota. Mas não importa, você não vai perder nenhuma bênção. Ah, vem pouquinha bênção. Ótimo. Mas você não vai perder nenhuma. Não adianta nem vir muita bênção se o odre está quebrado, se o odre está rachado. Você vai perder tudo. Eu prefiro um odre novo, recebendo gotinhas de bênção. Mas vai encher. A decisão é sua. Sabedoria é tomar uma decisão. Sabedoria é tomar uma decisão para fazer a melhor escolha. Pai, arranca de mim o que não te pertence. Arranca de mim aquilo que o Senhor acha que é inútil na minha vida. Arranca de mim aquilo que eu não preciso ter essa maneira de ser, essa maneira de me portar. Eu não preciso ter esse passado que é tão presente. Passado que é tão presente. Um passado que tira a esperança do futuro. Eu não preciso disso. Eu quero hoje, agora, sacrificar esse ídolo, sacrificar esse touro, pegar todas as minhas idolatrias, colocar, fazer um altar e meter fogo, ficar livre disso na minha vida em nome de Jesus. Eu não preciso disso mais. Eu quero ser uma nova criatura, livre do passado, livre da maneira antiga de pensar e reagir. Eu quero ser uma nova criatura. Coloca a mão no teu coração. Se você sabe falar em línguas, fale agora. Baixinho. Faz uma oração agora. Espírito Santo, arranca de mim. Libera unção sobre a minha vida. Esse momento é seu. Esse momento Deus está te dando agora. Cuida de você agora. Cuida da sua vida agora. Para as grandes conquistas, a principal delas começa dentro de você. Deus não faz coisas tremendas com odres velhos. Deus faz coisas tremendas com odres novos. Eu quero tanto. Oh, eu preciso tanto. Eu quero tanto, eu preciso tanto. Oh, eu quero tanto, eu preciso tanto. Libera, Senhor, libera, Pai, libera. Espírito, libera. Oh, Espírito, libera, Senhor. Eu quero ser livre das amarras que me prendem. Eu quero ser livre do medo. O medo que me faz ser apegado ao dinheiro. O medo que me faz ser apegado a traumas do passado. O medo que me faz, Senhor, ser uma pessoa que não tem esperança no futuro. Eu quero ter os teus olhos, Senhor. Oh, a semente que o Senhor já me deu. A semente que o Senhor já me deu. Eu vejo uma floresta. Eu vejo uma floresta. A semente que o Senhor já me deu. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.
no céu além de ti, e não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Tenho eu no céu além de ti, e não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar. Pega tuas mãos, igreja, e cante. O sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Eu tenho certeza que semeamos algo no coração de vocês. Eu tenho certeza que essa campanha que nós fizemos de sabedoria tornou-se alguma coisa bem mais perto da gente. Algo foi semeado no coração de vocês. Vamos ter confrontos aqui dentro. Mas Gideão se tornou o grande juiz daquela época. Grandes milagres aconteceram através da vida de Gideão. Mas tudo começou naquele dia, sozinho. Como você está aqui agora, sozinho, e Deus está tocando o teu coração. Deus está transformando a sua vida. Eu tenho certeza disso em nome de Jesus. Eu
eu tenho certeza. Eu não menosprezo o dia dos pequenos começos. Hoje começou uma revolução na sua vida. Hoje começou uma revolução na minha vida. Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso que nós tivemos. Obrigado pela tua palavra que é rica, cheia de sabedoria. Ensina-nos, Senhor. Dá-nos a tua. Pai, nós queremos nos arrepender do que nós somos. Pai, eu não quero ficar apegado ao passado. Eu quero ser transformado para o futuro que o Senhor tem. Quando o Senhor viu Gideão, o Senhor disse: homem valente, vai na tua força, liberta esse povo dos midianitas. Eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse homem. Oh Deus. Pai, na autoridade do nome de Jesus, que hoje nós estejamos, Senhor, semeado uma transformação na vida de cada um de nós. Eu te peço isso. Revolução, mas no coração de cada um de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça, o amor de Deus Pai, Ele te ama, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter muita paz no coração. Paz no coração é muito importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, 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 igreja, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, em nome de Jesus.